quem é eu e quem é você para colocar a minha e a sua opinião acima da Escritura? Me responda isso aí. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para colocarmos as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas ideias, nossas filosofias acima da Escritura Sagrada? João 10:35, eu vou ler e vocês acompanham comigo aí, tá bom? Sofia também acompanha. João 10:35 diz assim: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Só esse versículo mesmo, tá? Pronto. Queridos, hoje a gente vai ministrar uma palavra muito forte, tá? E vamos nos concentrar somente no final desse versículo. Que final, pastor? Esse final que diz assim, ó: e a Escritura não pode ser anulada. Em algumas versões está assim: e a Escritura não pode falhar. Então, qual versão de vocês está não pode falhar? Levanta a mão. Lucidalva. E qual versão está e a Escritura não pode ser anulada? Qual versão está assim? Beleza. É tudo a mesma coisa. Mas está dizendo a Bíblia o seguinte: que a Escritura ela não pode ser anulada, que a Escritura ela não pode falhar, tá? E vamos nos concentrar hoje, na mensagem de hoje, no estudo de hoje, só nesse ponto aí, viu? Então, isso aí, esta frase aí, quem está falando é o próprio Jesus Cristo. É Ele quem disse, Ele quem finalizou esta frase dizendo assim, ó: e a Escritura não pode ser anulada. Foi o próprio Jesus quem falou assim: e a Escritura não pode falhar. Então, esta mensagem, esta frase, esta afirmativa de Jesus já traz para nós uma lição, um aprendizado muito interessante, muito forte. O Dani pediu para você deixar fixo para mim o estudo, por favor. Pronto. Meus irmãos, quando a Bíblia diz aí Escritura, está se referindo ao que, Lucidalva? Está se referindo à Bíblia, ok? Está se referindo à Bíblia. Então a palavra aí, a Escritura não pode falhar, está se referindo à Bíblia. A Bíblia ela é chamada também de Escritura, ok? A Bíblia ela é chamada também de Escritura Sagrada, ou Sagrada Escritura. E também ela é chamada no plural, Sagradas Escrituras, ou Escrituras Sagradas. Mas, enfim, quando aí diz Escritura, está se referindo à Bíblia. E Jesus está falando o que aí? Ele está dizendo que a Bíblia, que é a Escritura de Deus, que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não pode ser anulada. Ela não pode falhar. Então hoje, vou falar com vocês um assunto rápido, mas eu quero que vocês peguem a mensagem de hoje e crave mesmo em vossos corações, crave mesmo em vossas cabeças. E o que é que iremos trabalhar hoje? Vamos falar sobre isso. Queridos, a Bíblia, que é exatamente a Escritura Sagrada, como disse o próprio Jesus, ela não pode de maneira alguma ser anulada. Ela não pode de maneira alguma falhar. E é por isso que nós temos que confiar nela. E é por isso que nós temos que crer nela. E é por isso que nós temos que confiar na palavra de Deus. Por quê? Porque o próprio Jesus, Lucas, o próprio Jesus, Sandra, ele falou assim, ó: a Escritura não pode falhar. A Bíblia não pode ser anulada. Então, se o próprio Jesus, Dani, falou isso, a Escritura, que é a Bíblia, não pode ser anulada. O próprio Jesus falou isso. Quem é eu e quem é você para colocar a minha e a sua opinião acima da Escritura? Me responda isso aí. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para colocarmos as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas ideias, nossas filosofias acima da Escritura Sagrada? Quem somos nós? Ok? Então hoje eu começo falando isso com você, tá? Que você coloque no seu coração o seguinte: a Escritura, a palavra de Deus,
ela não pode, Sandra, não pode ser anulada. Não pode ser anulada. Aquilo que a Bíblia fala que é verdade, é verdade. Aquilo que a Bíblia fala que é pecado, é pecado. Ela não pode ser anulada. Ok? Não pode ser anulada. Hoje vivemos uma época, vivemos uma fase em que as pessoas estão colocando suas próprias opiniões, e eu vou falar desse português claro mesmo, estão colocando suas próprias opiniões, suas próprias filosofias, suas próprias ideologias acima da Escritura. E eles não estão nem aí se a opinião deles, se as filosofias deles vêm a contradizer a Bíblia. Não estão nem aí, porque o que importa são as ideologias, as filosofias, as ideias que eles pensam, mas está errado. O próprio Jesus falou, a Escritura, que é a Bíblia, não pode ser anulada. E enquanto eu meditava nessa palavra na semana, eu fiquei pensando comigo exatamente isso. Olha para mim aqui, mãe, todo mundo. Olha para mim. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela recebeu o testemunho. A Bíblia recebeu o testemunho, não foi do pastor Elvis, não. A Bíblia recebeu o testemunho do próprio Jesus. O próprio Jesus testificou da Escritura, Lucas. Aí você quer que eu, Elvis Tierney, quer que eu dê mais valor. Você quer que eu dê mais valor. Você quer que eu dê mais crédito à opinião de homem, a minha opinião, a sua opinião do que a Bíblia Sagrada? Ó o dedinho, ó. Nananina não. Ok? Hoje eu quero bater nesta tecla com você, queridos. A Escritura, ela não pode ser anulada. Não pode. Ok? Eu sei que você tem sua opinião. Muitas vezes eu tenho as minhas opiniões. Existem as ideologias. Existem. Ok. Mas a partir do momento que as suas opiniões, ok? Que as suas filosofias, eu vou falar assim, claro, para você entender mesmo. A partir do momento que as suas filosofias, que as suas opiniões contradizem a Escritura, esqueça as suas opiniões, esqueça ela, abandone ela. Porque a Escritura, ela não pode ser anulada. E por que, pastor Elvis, que ela não pode ser anulada? Ela não pode ser anulada porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia, que é a Escritura, é a palavra de Deus. E eu te convido hoje a tu decidir a quem que você vai, em quem que você vai depositar a sua crença, a sua fé. Em quem você vai dar mais crédito? A Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus, ou a opinião de homens? E o triste disso tudo, sabe o que é? E daqui a pouco a gente vai ler mais versículos que confirmam isso, tá? Deixa eu só tentar aqui acalmar a Vivi, que a Vivi tá demais hoje. Vi, quando eu tô lá, tu fica assim. Viu? Cadê o celular dela pra assistir um pouquinho? É a saudade. Cadê o celular dela? Não gosto pra assistir. Pode botar baixinho. Deixa eu só acalmar aqui a Vivi, que a Vivi tá querendo pregar junto comigo. Ela falou, não, igual você. Pronto, vamos lá, gente. E daqui a pouco a gente vai ler mais versículos que confirmam isso. Mas hoje eu te faço o convite. Você vai dar mais crédito ao quê? Irmão, seja inteligente. Ninguém aqui, me perdoe aqui a expressão popular, né? Ninguém aqui é tabaréu, não. Seja inteligente. Você vai confiar na Escritura Sagrada que o próprio Jesus Cristo testificou dela, testemunhou dela. O próprio Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou, que foi santo, perfeito. O próprio Jesus falou, olha, a Escritura não pode falhar. A Escritura não pode ser anulada. O próprio Jesus falou isso. E você vai dar mais crédito, mais importância a opiniões de homens? As suas próprias opiniões, é porque eu tenho a minha opinião. Sim, mas a sua opinião contradiz a Bíblia, esquece ela, irmão. Ela está errada. Você não entendeu, não. Eu estou dizendo que se a sua opinião contradiz a Bíblia, a tua opinião está errada. Está errada. Mas, pastor, a opinião, está todo mundo pensando assim. Eu não sou todo mundo, nem você é todo mundo. Mas está todo mundo pensando assim, pastor. Hoje o mundo pensa assim. Problema do mundo. E porque a Bíblia diz que o mundo, como é o versículo, mãe? O mundo jaz
Quem conhece esse versículo? Fala aí, minha mãe vai falar ó, no áudio, ó. O mundo jaz do maligno. É o que a Bíblia diz. O mundo já é do maligno. A Bíblia diz isso. Aí vai você, tá todo mundo pensando isso. Ah, você vai pensar igual ao maligno? Vai pensar igual ao maligno. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então não importa se está todo mundo pensando assim, pensando assado. Eu quero saber o que é que a Escritura Sagrada diz. O que é que a Bíblia diz? Porque a Escritura não pode ser anulada. Tá me entendendo, Lucas, a palavra de hoje? Tá conseguindo entender? A Escritura não pode ser anulada. Queridos, eu hoje estou pregando e estou ao mesmo tempo desabafando. Porque no meio evangélico, Sandra, no meio evangélico, as pessoas vivem uma dualidade de opiniões. As pessoas creem na Bíblia misturado com os pensamentos do mundo. É uma mistureba, é um milkshake. Aquilo que eu ensinei antes, lembra? Um sincretismo religioso. E a pessoa mistura com os pensamentos da Bíblia, mistura com a ideologia do mundo, e mistura com a opinião de não sei quem, com a opinião que todo mundo pensa, mas o mundo jaz do maligno. Não. A Escritura, a palavra de Deus, o que é que ela diz? A Escritura não pode ser anulada. E a Bíblia, Lucas, ela é tão direta, é o que a própria palavra diz, porque a palavra do Senhor, né? Esse versículo que eu quero ler, porque esse versículo aqui, Lucas gosta muito dele, eu quero ler. Abre aí para mim, Hebreus capítulo 4. Abre todo mundo. Hebreus capítulo 4, verso 12. Esse eu quero ler com vocês. E daqui a pouco a gente vai encerrar, porque hoje não vai ser demorado não. Mas eu vou transmitir essa mensagem para você entender essa mensagem. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. Minha tia Ruth, paz do Senhor, tudo bom? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vamos ler esse versículo com Lucidalva, por gentileza. Hebreus 4, 12. Olha o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Ok? Hebreus 4, 12. Olha o que a Bíblia falou sobre ela mesma. Olha aí. Porque a palavra de Deus, que é a Escritura, que é a Bíblia, ela é viva. Ó como diz, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Qualquer espada não se compara a ela. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E ela é apta, ela é capaz, ok? E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia é tudo isso aí. Meu irmão, não tenho intenção de pregar muito tempo hoje, não. A minha intenção é fazer você entender em quem que a partir de hoje você vai dar mais crédito. Eu quero que você me entenda hoje. Eu quero que você responda para si mesmo. Não é para mim, não. Para si mesmo. Em quem que você vai dar mais crédito? Vai dar mais confiança? Vai dar mais importância? A palavra de Deus, a Escritura Sagrada ou a opinião de homens? Ah, pastor Elvis, é porque todo mundo faz assim. Você está atrasado, você está atrasada, você é quadrado, você é quadrada. Pastor Elvis, você está ultrapassado. Eu estou ultrapassado. A coisa mais atual que eu já vi na minha vida é a Bíblia. A coisa mais atual, é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã, que é a notícia de amanhã. E eu não sou atrasado. A Escritura não pode falhar. A Escritura, ela não pode ser anulada. Ok? É assim. É desse jeito. Agora vamos ler mais versículos da palavra de Deus. Agora você vai abrir comigo em Mateus. Volta um pouquinho a sua Bíblia. Você está em Hebreus? Volta um pouquinho para Mateus. Mateus capítulo 24. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Ah, pastor Elvis, é porque eu tenho umas opiniões fortes. E desde quando a palavra de Deus é fraca? Ah, é porque eu tenho personalidade forte. E daí? Desde quando a de Deus é fraca? Desde quando a personalidade de Deus é fraca?
se a tua opinião contradiz a Bíblia, desfaça dela. Ok? Porque a palavra não pode ser anulada. Olha, Mateus 24, versículo 35. Mateus capítulo 24, versículo 35. Esse eu vou pedir para Sandra ler para nós, por gentileza. Mateus 24, 35. E hoje está todo mundo aqui tossindo, espirrando, porque as gargantas inflamaram e a gripe chegou também aqui, viu? Então não repare aí as tosses e os espirros, não. Olha aí que Jesus falou. Não foi Paulo, não foi Sofia, não, foi Jesus. Olha o que ele disse. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha que coisa forte. Aí você vem me dizer que a Bíblia é desatualizada? A Bíblia é ultrapassada? Olha o que a Bíblia falou. Olha, Lucas, como é que a Bíblia é ultrapassada? O céu e a terra passarão, mas a palavra de Jesus, as palavras, no plural, Jesus não hão de passar. Como é que ela é ultrapassada? Tudo vai passar menos ela. Até, meus irmãos, essa pandemia, ok? Até essa pandemia que pegou um monte de gente de surpresa aí, deixou um monte de pessoas assim, pandemia, ficou... A Bíblia já vem falando sobre isso há muito tempo. A Bíblia que chamam de ultrapassada, a Bíblia que chamam de quadrada, de arcaica e não sei o que mais, ela já vem avisando sobre isso há muito tempo, ó. E ela fala muito mais de mais coisas que hão de vir ainda. É só tu ler ela. É por isso que eu insisto com todo mundo. Letícia sabe disso, o Lucas sabe disso, vocês também. Eu insisto, vamos ler a Bíblia. Não só no culto, vamos ler a Bíblia em casa. Vamos ler a Bíblia toda. Sandra também está na Bíblia toda, Sandra. Tá? Qual livro já, Sandra? Juízes. Aí, ó. Sandra começou em Gênesis. Olha que ela já foi, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué. E tá chegando, já foi lá para Juízes. Lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus. A gente lê tanta coisa na vida, lê livro, lê isso, assiste Netflix, assiste série, e isso e aquilo, e não vai ler a palavra de Deus. Olha, Dani, o céu e a terra passarão, Jesus falando, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo vai passar, o céu e a terra. Se o céu e a terra vai passar a internet, vai passar a Netflix, vai passar a série, vai passar tudo, mas as palavras de Deus nunca hão de passar. Agora, nós temos que ser inteligentes. Vamos ficar com a palavra de Deus. Amém? E vamos ler mais versículos para você ver que a Bíblia fala isso dela mesma. Agora você vai abrir em Salmos. Salmos, capítulo 119. Salmos, capítulo 119. Quem não achar o livro de Salmos, eu vou pular a tela e vou puxar sua orelha. Ok? Porque é o livro maior da Bíblia. Fica mais ou menos no meio aí. Ok? Salmos capítulo 119. Versículo 160. Olha aí. O testemunho, o que a Bíblia diz sobre ela mesma. Olha o que diz sobre ela mesma. Uma coisa fenomenal, uma coisa fantástica. Salmos capítulo 119 e o versículo 160. Para quem gosta de anotar curiosidades da Bíblia, o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. E este capítulo aí, o capítulo 119, é o maior capítulo da Bíblia também. Ok? Salmos 119, versículo 160. Não sei se a Letícia pode ler esse, Letícia. Por favor. Não. Esse eu tenho que reler. Não é possível. Que palavra foi essa aí, Lucas? Olha, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Acabou. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Olha aí. E
cada um dos teus juízos dura para sempre. Como é que é ultrapassado se dura para sempre? Hein? Como é que é ultrapassado se nunca acaba? Como é que é ultrapassado que o céu e a terra passarão, mas as palavras de Cristo nunca hão de passar? Olha o que diz o livro de Salmos. A tua palavra é a verdade desde o princípio. A escritura, Lucidalva, é a verdade. É o que está dizendo aqui. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Por isso que algumas versões, a Bíblia falou lá, né, que nós lemos no versículo inicial, algumas versões falaram, a escritura não pode falhar. Por que não pode falhar? Sabe por quê, Lucas? Até o percurso, até a história do universo, a história da humanidade, é descrita na Bíblia. A Bíblia relata desde como tudo surgiu, lá com Adão e Eva. A Bíblia relata como tudo surgiu, quando Deus criou os animais em 7 dias e tudo mais. E a Bíblia relata como tudo vai terminar, lá no Apocalipse. Relata desde o princípio, como diz aqui, ó, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Tudo que conta a Bíblia e a Escritura não pode falhar. Relata como tudo começou com Adão e Eva, a serpente, e como tudo vai acabar lá no Apocalipse, o anticristo, a volta de Jesus. Relata tudo. E a palavra de Jesus é a verdade. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Vamos para terminar agora, para nós finalizarmos. Vamos lá. A gente vai ler só mais 2 textos para finalizar e fazer a oração, ok? Vamos abrir agora lá no Novo Testamento, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. É mais ou menos no final da Bíblia. Mas não chega a ser tão no final não, viu? 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 16. 2 Timóteo 3,16. Enquanto você abre aí, eu vou falando aqui. 2 Timóteo 3,16. Olha o que a Bíblia diz dela mesmo, Lucas. Eu sabendo disso, você sabendo disso, você vai ficar, não vou crer na Bíblia, vou crer na opinião de homens, não. Ok? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Esse eu vou pedir para minha mãe ler para nós, por favor. Olha aí que coisa maravilhosa que eu vou reler também. Toda. Vou ler explicando, ó. Toda escritura divinamente inspirada. Então está falando que a escritura, que é a Bíblia, ela é divinamente. O que é divino? Que vem de Deus. Humanamente vem de homem. Divinamente vem de Deus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir em justiça. Agora, o último versículo de hoje, para nós finalizarmos, que é, você vai indo para frente no final da Bíblia, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Você vai passar Hebreus aí também. 2 Pedro, capítulo 1. E o versículo 21. Deixa eu achar aqui também que eu já me perdi aqui. Eita. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ok? E esse eu vou pedir para... Que é pequeno, deixa eu ver. Vou pedir para Lucas ler para nós esse. Lê, Lucas, para nós, por favor? Muito bem. Então, olha o que falou aí. 2 Pedro 1, 21. Ó, eu vou ler explicando para você. Apesar que está bem claro já. Ó, porque a profecia, que é a palavra de Deus, as profecias, ela nunca foi, olha aí, as profecias da Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca foi produzida por vontade de homem algum. Aqui começa, ok? Que a pessoa fala, mas quem escreveu a Bíblia foram homens. Sim, mas as profecias da Bíblia nunca foi produzida por vontade de homem algum. A Bíblia não surgiu por vontade humana. A Bíblia não surgiu por vontade de homem. Você não está me entendendo.
A Bíblia, a Escritura, as profecias não surgiram por vontade de homem algum. Não foi por causa de Abraão, de Pedro, ou de Moisés, ou de Elvis, não. As profecias nunca foi produzidas por vontade de homem algum. Agora vem, ó. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quem inspirou os homens para escrever isso aqui foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou. Então, a Bíblia diz porque nenhuma profecia foi produzida por vontade de homem algum. Antes, os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Irmãos, eu vou concluir o estudo de hoje, mas esta é a mensagem. Você consegue se lembrar do que eu falei no primeiro versículo que nós lemos hoje? Jesus falou bem assim, ó. A Escritura não pode ser anulada. Na outra versão está, Jesus falou, a Escritura não pode falhar. E eu te mostrei vários versículos bíblicos mostrando que realmente a Bíblia diz e afirma que a Escritura é a verdade. Que a Escritura é divinamente inspirada pelo próprio Espírito Santo. Por isso, meu irmão, eu te pergunto hoje, para a gente terminar, em quem que a partir de hoje você vai confiar? Em que palavra você vai depositar a sua fé? Em que palavra você vai depositar a sua esperança? Ok? Em que palavra você vai depositar a sua confiança? Em palavras de homens? Em ideologias humanas? Em palavras, em filosofias terrestres, ou na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, que o próprio Jesus dá testemunho dela, que a própria Bíblia dá testemunho dela. Ok? Não siga a maioria. A maioria, muitas vezes, está indo para o buraco. Siga aquilo que é a verdade. E para terminar, meu irmão, esse negócio de seguir a maioria, seguir a minoria, a Bíblia diz que é a minoria que será salva, Lucidalvo. Ah, porque a maioria faz, porque todo mundo faz. Mas a Bíblia diz que a maioria vai se perder. A Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Olha aí como a minoria. A Bíblia diz, a porta larga, muitos entrarão por ela e leva à perdição. Mas a porta estreita, poucos encontrarão e leva à vida. Então a Bíblia deixa muito claro que é a minoria que vai se salvar e é a maioria que vai se perder. Então não vá por esse pensamento que está todo mundo fazendo, está todo mundo pensando. Nem a Escritura é a palavra de Deus. Então vamos finalizar, vamos guardar nossa Bíblia. Pode fechar aí, por favor, a sua Bíblia, para fazermos a oração e terminarmos o nosso culto. Eu terminei, viu? Obrigado. Consegui, Dani. Pronto, queridos, vamos guardar nossa Bíblia, vamos fazer a oração. Fecha os olhos. Sofia também aqui pode fechar os olhos para orar, Sofia. Quando estiver orando, você também ora, viu, Sofia? Pode ser no pensamento. Pede para Deus que você quer pedir. Fala com Jesus. Oi, meu amor. Quer colo? Vem. Então não vem. Vamos fazer a oração. Fecha os olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, soberano, fiel, justo, imaculado Deus. Nós aprendemos hoje um assunto muito sério que parece óbvio. Parece uma coisa banal, mas que está sendo descartado, Pai, pela igreja atual. E que, inclusive, Pai, existem até líderes evangélicos que estão pregando modificar a Bíblia para se adaptar às ideologias do mundo. Pai, nós estamos aqui pregando, ó Pai, que a Escritura não pode ser anulada. Que a Escritura não pode falhar. Que a Escritura é a verdade desde o princípio, e os teus juízos, Pai, durarão para sempre, que o céu e a terra passarão, mas as tuas palavras nunca hão de passar. Ó, meu Deus amado, soberano Deus, que os seus filhos, que as suas filhas, meu Pai, não venham abandonar a sua palavra. Meu Deus, que suas filhas, que seus filhos não venham abandonar, ó Deus, a vontade do Senhor para a vida delas, para a vida deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Vivemos uma guerra ideológica no mundo atual. Vivemos uma guerra filosófica no mundo atual, Senhor. Onde tentam, ó Pai, descartar a Bíblia. Onde tentam, ó Pai, desmerecer as Escrituras Sagradas.
Mas nós estamos aqui, Senhor, firme e forte, pregando que a palavra de Deus, que é a verdade, a palavra de Deus que nunca há de passar, que a palavra de Deus é mais atualizada que o jornal que vai sair amanhã. Oh, glória a Deus. Meu Pai, que seus filhos possam colocar a palavra nos seus corações para não pecar contra ti. Porque a Bíblia diz, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E a Bíblia também diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Oh, meu Deus amado, soberano, façam que seus filhos, Senhor, guardem a palavra do Senhor como verdade absoluta, infalível, que nunca falha em seus corações. Meu irmão, enquanto eu oro agora, tá? Enquanto eu oro, fique com os olhos fechados, em nome de Jesus. Já estamos acabando o culto. É só um culto na semana, é bem rapidinho. Então não desvie sua atenção agora não, ok? Se concentra aí, fecha os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Não deixe o inimigo roubar sua atenção não, em nome de Jesus. Amém? E neste momento, meu irmão, fale com Deus aí agora onde você está. Fale com Deus que você opta, que você escolhe pela palavra dele, que você abre mão de suas próprias opiniões, que você abre mão das ideologias humanas e que você escolhe a palavra do Senhor como verdade para você. Em nome de Jesus, fale isso com Deus, diga, Senhor, escreve no meu coração a tua palavra, escreve no meu interior os teus mandamentos, as tuas vontades, Senhor, em nome de Jesus. Assim, ó Pai, como o Senhor no Velho Testamento escreveu em placas de pedra os teus mandamentos, agora, meu Pai, no Novo Testamento, escreve os teus mandamentos em meu coração. Em nome do Senhor Jesus, fale isso com Deus aí agora, em nome do Senhor. Diga para Deus que você opta pela palavra dele. Diga para Deus que você acredita na palavra dele. Diga para Jesus que você confia na palavra dele. Que você crê na palavra dele, que nunca há de faltar, nunca há de falhar. Que ela tem se cumprido e vai continuar a se cumprir na história da humanidade e na sua vida também. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Fale isso com o Pai soberano. Fale isso com Jeová Jireh. Em nome do Senhor Jesus.